No vídeo de ontem, eu te mostrei que existe uma classe de ativos que ainda está muito descontada em relação à sua média. Não que as outras classes de ativos não tenham outros investimentos específicos descontados, né? No caso das ações ainda existe. Mas estou falando para vocês de uma classe que realmente, historicamente, olhando para a média, está muito descontada ainda hoje. Visto que o Ibovespa já valorizou bastante e que agora, para a gente encontrar novas oportunidades ali de ações, a gente tem que peneirar bastante. Em geral, vai ser commodities ali, alguma coisa do tipo, e algumas small caps, a gente tem dentro dessa classe de ativos que inclusive tem menos volatilidade, menos risco, ainda boas oportunidades. Comentei com vocês ontem nesse vídeo aqui, então se você tá caindo aqui de paraquedas, vai lá dar uma conferida nesse vídeo também, que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba, meu amigo do céu, aquele vídeo ficou top. A classe de ativo que a gente falou exaustivamente no vídeo de ontem, te expliquei os motivos de fazer sentido para você que tá construindo uma carteira balanceada, com correlação negativa, seguindo os princípios de grandes investidores, inclusive de prêmio Nobel, de Markowitz, banda de desbalanceamento e tal. É muita coisa para falar, né? Mas enfim, eu te mostrei que faz sentido sim a gente aumentar um pouquinho os nossos aportes em fundos imobiliários. A gente tem em ações aqui 1.200.000 investidos e aqui em fundos imobiliários 700 mil. Então, nós vamos aqui na minha carteira, eu vou estudar, provavelmente esse mês aí a gente vai fazer alguns aportes em fundos imobiliários, sem pressa, sem aquele negócio de ficar desesperado, tenho que aportar logo. Um dos grandes erros das pessoas que estão tentando rebalancear a carteira é tentar rebalancear a carteira de qualquer jeito, a qualquer custo. Não faz sentido isso. Rebalanceamento de carteira e fazer aportes oportunos, como o próprio nome já diz, tem que ser em momentos oportunos. Então tem que ter oportunidade. Esses dias eu estava respondendo um dos alunos e ele falou assim: Léo, na minha carteira previdenciária de ações eu quero ter o setor best. Eu quero ter bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. Eu falei, ok, tudo certo. Vamos lá, e aí? E Léo, eu já consegui comprar banco descontado há uma época atrás. A gente fez live de banco, consegui aprender a analisar banco, o cara tava extremamente satisfeito. Consegui investir em seguradoras, inclusive com um baita ganho, valorização de cota aí, em próprio BB Seguridade, isso não era segredo pra ninguém. Gravei vídeo assim pra caramba nesse canal aqui. Se só não aproveitou, realmente você não quis. Se você tava dormindo no ponto. Telecomunicação, inclusive, tinha small caps com oportunidade, a FIC 3 e tal, que já passou também da hora. E aí, a parte de energia elétrica, ele até aproveitou de Taesa quando tava em 34, 35, mas saneamento ele não conseguiu aproveitar. Então, na parte de saneamento, ele não tinha nenhuma empresa. E ele tava louco, desesperado, absurdamente fora de si para colocar saneamento na carteira. E aí ele queria rebalancear com aquele tipo de método de alocação que ele criou, né? E tá tudo certo, eu também tenho um BEST dentro da minha carteira previdenciária de ações. Só que, perceba, onde está o erro dele? E eu mandei um áudio de 7 minutos para ele lá explicando no grupo de perguntas. Cara, não faz sentido você rebalancear a carteira em momentos que não tem oportunidade. Eu quero colocar saneamento na carteira. Beleza, esse é o seu objetivo, colocar saneamento na carteira. Mas tem que ser quando o saneamento estiver barato. Você vai comprar saneamento a qualquer custo, você vai pagar caro por uma empresa, por um setor, que seria só para deixar a sua carteira bonitinha. Então não faça isso, não faça isso. Não tente colocar ativos dentro da sua carteira só para ficar bonitinho. Não tente colocar mais ações na sua carteira se neste momento não faz sentido colocar ações. Não tente colocar ETFs na sua carteira se neste momento não faz sentido colocar ETFs. Não tente colocar fundos imobiliários na sua carteira, não tente colocar de um setor específico ou de outro setor específico se não faz sentido colocar na sua carteira. Antes do rebalanceamento, precisa haver um checklist de oportunidade. Então a gente só vai rebalancear a nossa carteira com o tempo. A carteira ela tem que ser montada 100% da sua estrutura em 6 meses. Isso é um erro que a maior parte das pessoas que estão começando cometem. Não, eu quero montar minha carteira, comecei a estudar agora, vou montar toda a minha carteira. Eu vou ter ação, fundo imobiliário, ETF, cripto, vou ter investimento no exterior, vou ter todas as classes de ativo. Em 6 meses eu vou montar tudo. Aí eu vou ter lá 40 ativos montados em 6 meses. Você tem certeza, absoluta, você tem coragem de olhar no meu olho aqui agora, dar o zoom, ficar só meu olho aí, editor. Você tem coragem de dizer pra mim que em 6 meses você conseguiu encontrar 40 oportunidades com desconto, bom fundamento, e você ainda teve dinheiro nesse momento aí pra poder fazer bons aportes em todos os 40 ativos de classes diferentes, dolarizados, não dolarizados. Não, né? Ou seja, montagem de carteira leva tempo.
É 2, 3 anos para você ir organizando carteira. Por isso que não faz nem sentido você olhar a rentabilidade de carteira em 2, 3 anos. Não faz sentido, é 5 anos para frente. De 5 anos, se você não tá batendo a média, aí é porque você tá errando. Antes de 5 anos, cara, não faz tanto sentido assim você ficar olhando. Mesmo se você estiver ganhando, não faz tanto sentido você ficar olhando assim, beleza? Feito esse disclaimer, que é muito importante para que vocês não causem rebuliço dentro da carteira de vocês, né? A gente vai começar a rebalancear minha carteira aqui agora em fundos imobiliários. Então, eu tô olhando aqui a minha carteira de fundos imobiliários, que atualmente está com 16 ativos. Por que tem 16 ativos? Que tem alguns ativos pequenininhos aqui, que tá lá na carteira do Adeus INSS. E essa carteira do Adeus INSS, como vocês bem sabem, teoricamente é separada da carteira do Rumo ao 100K. Só que como tá no mesmo CPF, e aqui eu puxo pela B3, né, um consolidador de carteira, vem todos os ativos lá do Adeus INSS para essa carteira também. Então, a gente tem a carteira do Adeus INSS que consegue ser separada, porque eu insiro os dados manualmente, e aí aqui junta tudo. Então, você consegue ver aqui que eu tenho 14 cotinhas, 38 cotinhas, isso aqui é da outra carteira, tá? Então, teoricamente, aqui na carteira do Rumo ao 100K mesmo, eu tenho 14 fundos imobiliários. Por que 14, Léo? Por que 15 ações? Porque já existe estudo estatístico comprovando quantas ações, quantos fundos imobiliários faz sentido você ter. Mais do que isso é desperdício de tempo, menos do que isso é desperdício de diversificação. Você correr mais risco do que é necessário, sem aumentar sua rentabilidade proporcionalmente. Então, depois eu apresento esses estudos aí para vocês, tá? E aí eu quero te convidar aqui agora a olhar para minha carteira, porque antes de te falar quais são os fundos que eu tô de olho, não é só um, quais são os fundos que eu estou de olho, eu queria que você parasse e refletisse também, porque esse é o exercício que vai fazer você melhorar. Só eu vim aqui falar, ó, eu tô de olho nesse fundo aqui, vou comprar esse fundo aqui e tal, e pronto, acabou, e aí pronto, você sai do vídeo. Provavelmente vai ter alguém lá nos comentários falando assim, eu vou resumir o vídeo pra você, foi tal fundo, ele investiu tanto, tarana. O cara tá assistindo o vídeo de maneira errada, porque se ele quer diquinha, ele paga 10, 20, 30 reais, tem plano de tudo quanto é lugar aí, de casa de análise, meu amigo, te indicando carteira completa, não é só um ativo, não. Então, com 10 reais por mês, você cancela seu Netflix, já que você gosta tanto de diquinha assim, cancela seu Netflix, cancela, sei lá, seus planos aí da Paramount aí pra você parar de assistir o UFC e compra as casas de análise, pô. Aí você assiste, aqui não é diquinha, aqui eu vou te mostrar o porquê, qual o motivo, eu vou te ensinar a fazer conta, pra você aprender, porque quando o Léo não estiver mais gravando vídeo, quero gravar vídeo até os 130 anos, mas se o Léo não estiver mais gravando vídeo, imagina, Jesus Cristo voltou, fui arrebatado, você ficou, aí você vai ter que, Deus o livre. Não vou nem brincar com isso, não vou nem brincar. Mas imagina em algum momento você tem que fazer uma decisão sozinho e o Léo não gravou vídeo sobre aquele assunto específico, ou o Joãozinho não gravou, ou o carinha que você gosta lá do YouTube, que você acompanha não gravou, ou a casa de análise não falou. Como que você vai fazer? Aí você tá com as mãos e as pernas amarradas, né? Fazer o quê? Tem que saber fazer as coisas, tá? Tem que saber o mínimo, pelo menos. Não precisa ser especialista. O mínimo tem que saber. Então, olha só, na minha carteira, a posição número 1 aqui é GGRC. Então temos o GGRC que a gente tem que olhar com carinho, inclusive. Temos que olhar com carinho para esse fundo aqui. Vou fazer um vídeo só de GGRC. Não vai ser este agora, mas vai ser um vídeo só de GGRC. Tomada de decisão, o que você tem que fazer, se é realmente muito bom, se não é, se vai sair da primeira posição da minha carteira, se vai continuar, enfim. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, provavelmente nessa semana ou semana que vem. PATL, que foi uma alocação estratégica que a gente fez na semana passada ou 2 semanas atrás. Inclusive gravei esse vídeo aqui. E o PATL realmente é um fundo que a gente tem que prestar atenção. Eu vou, inclusive, falar um pouco sobre ele hoje. RZTR, um bom fundo. Tem pouca transparência no relatório gerencial, mas é um bom fundo, sempre entregando bons resultados. BTLG bom também. XPLG, XPML, HSML, GARI. Opa, outro fundo aqui que a gente tem que prestar atenção nele, né? Inclusive, gravei um vídeo sobre ele. Se não me engano, eu gravei um vídeo sobre ele recente. Tava colocando lajes corporativas dentro da sua carteira e tal. Bom você conferir esse vídeo aqui, se você tem GARI na sua carteira, tá? Tem que dar mais uma atençãozinha para este fundo. Aí tem o CPTS, HSLG, RECR e temos alguns fundos aqui de risco. Esses 3 fundos aqui compõem a minha carteira de risco em fundos imobiliários. O NIWL, GTWR e o PORD11. A gente vai falar mais sobre esses 3 fundos de risco num vídeo específico, tá? São fundos que a gente também precisa prestar atenção. Esses 2 fundos aqui eu não vou comentar, porque são da carteira do Adeus INSS, então eu não vou nem comentar aqui, tá? Destes fundos que te mostrei, quais você acha que faz sentido a gente fazer um aporte agora? Pausa o vídeo e comenta, porque isso vai fazer sentido pro seu aprendizado, tá? Vai fazer sentido pro seu aprendizado. Então, os 2 primeiros aí que teoricamente você poderia falar seria GGRC e PATL. São 2 fundos que estão descontados pra caramba, são 2 fundos que merecem atenção, que inclusive tinha spoilado pra vocês, né? São 2 fundos que estão com um preço atual abaixo do meu preço médio. Olha que eu não comprei mal esses fundos aqui, né? Então, alguma coisa está acontecendo com eles e a gente precisa ler sobre eles. Como o GGRC é a maior posição da minha carteira aqui em fundos imobiliários, e você consegue perceber a diferença, né? O GGRC
é o dobro da segunda posição. Então, ele tá muito destoante das outras posições. Então, a gente precisa estudar ele de maneira específica. Vai sair um vídeo de GGRC. Se você quiser um vídeo de GGRC aí, aquela análise braba mesmo, 40, 50 minutos analisando tudo do GGRC, eu vou pedir que você se inscreva no canal e dê o like no vídeo. Passar uns 30 mil likes aí desse vídeo aí, eu gravo pra vocês. Então, vamos aqui pro segundo fundo que a gente deveria prestar atenção. O PATL. PATL é o Pátria Logística. Olha só, entrando aqui na Word, você consegue ver que o fundo subiu pra caramba. Eu tirei aqui o ajuste para contar sem dividendos, tá? Se eu coloco aqui ajustada, fica com dividendos. Sem ajuste, fica sem dividendos. E perceba, sem contar o dividendo, ele valorizou 50% no último ano, nos últimos 12 meses. Tava realmente muito descontado, tinha realmente muito risco, tinha muita vacância e tal, foi resolvendo os problemas. Isso que é um fundo de risco. Um fundo que tem muito problema. Você nem sabe se vai conseguir resolver. Você tem a esperança que vai resolver porque a gestão é boa ou porque os imóveis são bons e tal, você faz esse tipo de avaliação, inclusive te ensino a fazer isso dentro do método 2 em 1, e aí, se ele resolver os problemas, vai ter essa valorização gigantesca. E 50% de valorização não é uma valorização absurda, é maior do que muitas ações valorizaram, não é verdade? E você conseguiu num fundo imobiliário que ainda ficou pagando dividendos. Se a gente coloca pagamento de dividendos aqui, olha a entrega que ele fez, 70% de valorização em um ano, fundo imobiliário. Então aquele negócio de, fundo imobiliário não tem rendimento, acho que não preciso mais falar sobre isso aqui, né, nesse canal. Vocês já são grandinhos o suficiente para entender que isso é uma falácia, né? E aí, no caso específico do PATL, a gente viu que o HGLG soltou um fato relevante falando que ia comprar o LVBI e os imóveis do PATL. Eu soltei, inclusive, um vídeo fazendo análise de troca, relação de troca, o que teoricamente você pagaria se você comprasse o PATL ou o LVBI. Se você não assistiu esse vídeo, você está totalmente desatualizado. Se você tem LVBI, tem PATL ou tem HGLG ou pretende ter algum deles, cara, não faz sentido você não assistir esse vídeo aqui, tá? Lá foi completaço. Eu expliquei como funcionou a AGS, as propostas de compra e tal. Então, naquele vídeo a gente descobriu que a votação tinha sido aprovada. Então, o HGLG já ia comprar o PATL e o PATL não tinha valorizado. Não tinha valorizado. E aí, a gente fez contas para saber o quanto, teoricamente, a gente ganharia nessa relação de troca comprando o PATL ao invés de comprar o HGLG. Já que o HGLG vai comprar na totalidade o PATL vai virar HGLG, tá? Então, se eu comprar o PATL aqui, eu tô comprando HGLG indiretamente, beleza? Faz sentido eu comprar o HGLG indiretamente? Depende do preço. Se eu conseguir comprar o HGLG, tá 157 hoje. Se eu consigo comprar o PATL e é como se eu estivesse comprando o HGLG a 150, você compensa ou não compensa? Óbvio que compensa, eu ganho R$7 por cota, ué. Então compensa. A gente fez essa relação de troca, que inclusive vou deixar essa planilha aqui pra você também, que você pode usar ela pro LVBI e pro PATL, mas pra você aprender a utilizar essa planilha aqui, é melhor que você vá lá no vídeo que eu te citei, que eu construo essa planilha junto com você, tá? Então você vai entender o passo a passo dessa planilha aqui, pra você utilizar, entender quais são as rentabilidades e tal. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês, ó, o que aconteceu com o PATL? Você consegue perceber que aqui o PATL tava lá na casa dos 65,40, 65,43, subiu de 65 para R$67, tá vendo? Não? Foi uma alta aí de 3,33%. E aí, depois ele voltou a cair, olha lá, ele caiu 2,68%. Então, ele chegou a custar quase 68, chegou a custar 68, isso aqui é a cotação no fechamento, né? E agora ele tá custando 65. Por que teve essa queda? Sempre quando tiver uma queda, entre aspas, grande, né? Porque nos fundos imobiliários, 3, 5% de queda é uma queda grande em um mês, tem que ter acontecido alguma coisa, porque não tem tanta volatilidade. Então, para cair 5%, 3% em um mês, alguma coisa aconteceu. Não é só movimentação de mercado. É diferente de ação. Às vezes a ação pode cair 2, 3%, não aconteceu nada. É só especulação, gente realizando posição, pessoal alavancado, vencimento de exercício de opções, enfim, muita coisa pode acontecer dentro das ações. Tem muito mais volatilidade, muito mais liquidez dentro dos fundos imobiliários. Não é assim. Então, variou muito, tem que investigar, beleza? Vamos investigar aqui, porque é a segunda posição da minha carteira. Se acontecer alguma coisa ruim, eu tenho que vender esse negócio. Se acontecer alguma coisa boa e caiu, o que eu tenho que fazer? Não tenha medo de comprar coisa que tá caindo não, tá? Não sei se vai focar aí, ó. Nem tudo que cai é oportunidade, nem tudo que sobe deixou de ser. O contrário também é verdadeiro, tá? O contrário também é verdadeiro. Porque você não vai definir a oportunidade pela queda ou subida do ativo. Você define a oportunidade pelo valuation do ativo, análise qualitativa do ativo, né? Vamos crescer, né? Precisamos de bom senso, nós precisamos de análise qualitativa. E mesmo você, tá? Que não é certificado pela CVM, que não tirou CNPI, que não estudou, sei lá, 10 anos pra isso, pra ser um gestor, não. Você consegue ser o gestor da sua carteira. Você consegue. Não vou te falar que você não vai ter que estudar. Vai ter que sentar a bundinha na cadeira e vai ter que estudar. Mas você consegue. Não é fácil. Não é fácil. Mas pode ser simples. É clichêzão isso aqui, mas é verdade. Se eu conseguir, como que você não vai conseguir, meu amigo? Então, o que eu fiz? Entrei aqui na parte de documentos.
E aqui, bom da Word que ela organiza os documentos tudo bem certinho, né? Então você consegue ver por relatório gerencial, por fato relevante, tudo datado. Então aqui eu cliquei em todos para ver tudo que tinha saído, em forma cronológica aqui. No vídeo anterior, que a gente comentou sobre o Patielli, que foi aquele que eu te mostrei, vou deixar a capinha dele aí de novo, a gente já tinha lido esse fato relevante aqui, foi o fato relevante falando da aprovação da Assembleia. Depois desse fato relevante, o que que saiu? Saiu um outro fato relevante, aqui ó, no dia 14/1, saiu um informe mensal estruturado, que é basicamente o balanço patrimonial de um fundo, o relatório gerencial, que é quando o gestor te liga e fala, Léo, vou te falar tudo que aconteceu aqui. Pega o telefone aí que eu vou te contar. Isso que é o relatório gerencial. É o gestor conversando com você. A gente precisa ler. Imagina que você tem 10 casas e você contrata o Joãozinho da corretora X lá, da corretora de imóveis X, para poder alugar, resolver os problemas dessas 10 casas para você. Porque você não quer envolver com problema. Deixa o cara lá resolver. Aí você vai pagar para ele, sei lá, uma comissão, 20%, uma taxa de administração. Opa, entende? A semelhança com o fundo imobiliário. Você vai pagar lá 20%. Então, cada casa lá pagava R$1.000 para você de aluguel, é R$10.000 por mês, 20% de taxa de comissão, 2.000 fica pro corretor e 8.000 fica pra você. E aí, um dia chegou R$9.000 pra você. Ah, era 8, chegou 9. O que que aconteceu? Bom, gostei. E deixa por isso. No outro mês chega 6.000. Ah, mas era 8, chegou 6. O que que aconteceu? Você vai ligar pro corretor, não vai? E aí, Joãozinho, bom, o que foi que aconteceu, cara? Chegou aqui só R$6.000, não era 8, nós tínhamos combinado? O que que aconteceu? Aí, o Joãozinho vai te explicar. Não, Léo, porque saiu um inquilino 2 ali, da casa 2, da casa 3, nós estamos com 20% de vacância, um outro caboclo ali quebrou o portão, arrebentou tudo e saiu, sumiu, eu tive que arrumar, teve gasto pra isso, parará. Então, é isso aqui que é o relatório gerencial. É isso aqui. E você, como cotista, você tem que ligar pro gestor, que é literal. Isso aqui que é ligar pro gestor, ó. Ó, vou te ensinar a ligar pro gestor, ó. Clica aqui, ó. Visualizar. Tá aqui, a ligação pro gestor. Beleza? Então vamos ler o fato relevante, vamos ler o relatório gerencial para ver se aconteceu alguma coisa para justificar essa queda. Beleza? Então primeiro vamos pro fato relevante. Olha aqui o fato relevante, que saiu no dia 14 de janeiro de 2026. Eu já te ensinei a técnicazinha que você pode pular o primeiro parágrafo, né? Normalmente o primeiro parágrafo é só a descrição do fundo, aí você vai ler aqui qual que é a distribuidora, administrador, parará, parará. Aí você vê, ó, os ativos do fundo foram avaliados a mercado, valor justo, em cumprimento ao disposto da instrução da Comissão de Valores Imobiliários, que é uma lei. A CVM obriga todos os fundos imobiliários reavaliarem os seus imóveis uma vez no ano. Pode reavaliar mais, mas o obrigatório é uma vez por ano. E aí todo mundo vai reavaliar uma vez por ano, porque isso custa dinheiro. E aí o gestor não quer ficar gastando dinheiro à toa, né? Então ele reavalia uma vez por ano e essa reavaliação precisa ser de maneira terceirizada, para não ter conflito de interesse. Então não pode ser eu falando quanto que o meu imóvel vale. Já viu? As pessoas falam, não, a minha casa vale 600 mil. Ah, então vende por 600 mil. Não consigo. Tem que baixar para 400 mil e ainda ninguém compra. Então a sua avaliação de 600 mil está errada. Conflito de interesse. Você está colocando o endowment effect, né? Que você acha que as suas coisas valem mais do que as realmente valem. Então tem que ser uma avaliação terciária, terceirizada. Fechou? E aqui no caso, a avaliação foi feita por essa agência aqui, ó. Por essa agência aqui. E resultou no valor de 8,10% inferior aos valores contábeis do fechamento de novembro de 2025. Então falou assim, ó. O que significa isso aqui, Léo? Pô, fui lá reavaliar meus imóveis e vamos supor que meus imóveis estavam custando aí o valor contábil de 100 milhões. Aí caiu 8,10%. Então agora, na verdade, ele tá custando 91,9 milhões. Uai, perdi patrimônio, né? Minha casa valia 100 milhões, agora vale 91. Perdeu o patrimônio, perdeu o patrimônio. Desvalorizou os imóveis. Uai, não, mas os imóveis não valorizam. Pelo menos a inflação? Sim, os imóveis repassam a inflação, sim. Tanto pelos contratos quanto pela valorização. Mas isso não acontece todos os anos, de maneira constante e ininterrupta. Vai ter momentos que os imóveis vão desvalorizar, vai ter momentos que os imóveis vão valorizar. O engraçado é que quando o imóvel desvaloriza 8%, todo mundo fica, tá vendo? O imóvel não valoriza a inflação. Mas quando ele valoriza 20%, aí ninguém fala nada, né? Engraçado. Mas enfim, então, será que a gente viu aqui o primeiro passo que justifica a queda do Patielli? Os imóveis desvalorizaram. Será que a gente viu o primeiro passo? Vamos pro relatório gerencial, então. Ó, relatório gerencial. Já sublinhei tudo que é importante aqui pra gente não gastar muito tempo. Comentários da gestão, é a ligação com o gestor. Ele falou o seguinte, a Assembleia Geral Extraordinária, consolidação dos ativos logísticos geridos pela PAT, a GE aprovou a consolidação dos fundos logísticos, então, pô, tá travado. O HGLG comprou, vai comprar, tá? Já tá combinado, não tem como voltar atrás nisso aí não. Foi feita uma assembleia lá no HGLG, foi feita uma assembleia lá no Pátria Logística e os dois aprovaram, não tem como voltar atrás. Então você não precisa ter medo do Pátria Logística não ser mais compra. Ah, vou comprar
comprar pata logística agora, mas tô com medo de o HGLG não comprar. Voltar atrás. Não, tem dessa não. Então aqui, ó, abrangendo a aquisição integral dos imóveis do PATL. Ele diz que 35% das bases de cotistas participaram da votação, os próximos passos do processo de consolidação, incluindo etapas formais, cronogramas, serão comunicados oportunamente em fatos relevantes e nos próximos relatórios do fundo. Eles entregaram durante o período de aprovação da CVM, pelo menos 6 meses, né? Então até 6 meses, teoricamente, vai acontecer essa transação. Até 6 meses, fechou? Aqui ele diz que a receita total deste mês foi de 94 centavos por cota. Lembra lá? A receita total é 10 mil. 2 mil fica pro corretor, 8 mil vem pra mim, que sou o único cotista das minhas 10 casas. Aqui no caso, são vários cotistas e não são casas, são galpões logísticos. Aqui, ó, receita total por cota, 94 centavos por cota. Resultado por cota, que é depois de tirar as despesas. Isso aqui é o tanto que é o aluguel, 10 mil reais de aluguel. Quanto que é as despesas? 2 mil reais de despesa. Então, quanto que é o resultado? 8 mil reais de resultado. Tá? Então, mesma coisa aqui, ó. 94 centavos por cota. Cada cota ganhou 94 centavos de receita. 71 de resultado. E aqui ele fala que teve 2 resultados não recorrentes. O primeiro resultado não recorrente é a multa de rescisão da SEB, que é uma inquilina. Pagou 26 centavos por cota. Ou seja, isso foi positivo, né? Positivo entre aspas, porque aumentou o balanço, mas a empresa vai sair do galpão, então vai ficar vago depois. E negativamente por despesas imobiliárias para manutenção de ativos. Então ele ganhou 26 centavos e gastou 15 centavos. Para manutenção, 26 centavos ele ganhou da multa de rescisão, beleza? A distribuição de rendimento, ó, o dividendos foi 70 centavos por cota. 70 centavos por cota realmente foi mais do que normalmente ele paga, inclusive ele fala aqui, ó, a gente distribuiu um valor extraordinário, reflete um acréscimo pontual do final do semestre, a fim de respeitar a regulamentação vigente, 95% do lucro do caixa oferido no semestre. Então tem uma lei dentro dos FIs, por isso que eles são bons para renda passiva, que eles precisam distribuir, é lei, não tem como ele fugir disso aqui. 95% do lucro auferido no semestre, durante o semestre, 95% do lucro tem que ser distribuído. Não tem como não ser distribuído. Tem que, é lei, é obrigatório, tá? Então não é igual a empresa, por exemplo, que a gente discutiu nesse vídeo aqui, ficou interessante pra caramba. Não é igual a empresa que pode reduzir payout, que pode trocar a política de dividendos, que pode mudar, né? Um ano paga, o outro não paga, isso pode acontecer. É que ele fala das movimentações de locatários, a vacância física ficou 2,7, a financeira 6,5, tem diferença nelas, né? Não vou explicar pra vocês aqui agora, um dia eu explico isso pra vocês, mas é uma coisa básica. Quiser aprender, investir em fundo imobiliário, ler relatório gerencial, igual um profissional de verdade, eu não vou nem fazer propaganda aqui, você entra se você quiser, beleza? Você entra se você quiser. Tem o Método 21, que é o melhor curso de fundos imobiliários do planeta. Isso eu tenho total certeza e coração limpo de falar isso, porque foi algo que eu me esforcei pra caramba. Só pra você ter uma ideia, tem mais de 120 aulas lá. E tem live todo mês, analisando fundo imobiliário. Então, se você quiser entrar pra aprender, fazer isso aqui de maneira profissional e brigar com seus assessores quando os caras ficam tentando te vender fundos certificados, você entra nesse negócio, né? Meu Deus do céu. Tem aluno do Método 21 que entrou com a carteira toda lascada lá. Conseguimos organizar depois, né? Tá aqui o QR Code. Você entra aqui, você entra no site lá, vê tudo que tem. Se fizer sentido pra você, você entra no curso que vai ser um prazer te ensinar todos os meses. Uma live zona de 2, 3 horas ali. Freelog informou que manterá a ocupação de uma das câmeras do Ribeirão das Neves, né? O Ribeirão das Neves é o ativo que tá vago. E aí, uma das câmeras, o Freelog vai continuar. Inclusive, o Freelog era um cara que queria devolver e agora decidiu continuar, né? O Eile, que é o tempo de vencimento dos contratos, tá de 4 anos. Itatiaia é o imóvel que a SEB vai sair, então vai sair agora em março de 2026. E Jundiaí, a Postal também ia sair, mas eles já estão numa etapa de elaboração de uma minuta contratual para impedir essas locações, essas saídas antecipadas, tá? Então provavelmente aqui eles vão fazer contratos atípicos para ter multa de rescisão assim absurdo. Esses dois imóveis são bons, tá? O Ribeirão das Neves aqui é o melhor, né? Mas enfim. Então aqui a gente já pode questionar outra coisa. Será que o PATL caiu? Primeiro ponto que a gente discutiu, né? Será que essa queda aqui do PATL foi por conta da reavaliação patrimonial negativa? Ou será que isso é um ponto e agora eu conversando aqui com o gestor, tô percebendo que, pô, vai sair uns inquilinos aí. Se vai sair uns inquilinos aí, pode ser que tá caindo por causa disso também, certo? Então, 2 pontos aí que a gente já identificou. Tá vendo que não é difícil? 2 pontos que a gente já conseguiu identificar. A alavancagem do fundo. O fundo não possui qualquer alavancagem de obrigação por aquisição de ativos. Inclusive aqui na Word tem um indicador de alavancagem bruta. Quando você clica aqui, ó, nesse relatório, você consegue abrir o informe mensal estruturado no formato da Word. Qual que é esse formato da Word? Léo, se eu quisesse dar um informe mensal estruturado da maneira que eu gostaria, não no
padrão CVM, mas de uma forma didática, pra você entender bem bonitinho, eu gostaria assim, tanto que eu montei desse jeito aqui pra vocês, né? Então aqui você consegue ver todas as informações, tem indicadores aqui que eu coloquei que eu acho importante que vocês entendam, tem indicadores aqui também que ficaram muito legais, aqui na parte do passivo tem a alavancagem bruta, a alavancagem líquida, a taxa de administração sobre rendimento, que é um indicador que, teoricamente, eu criei, né? Provavelmente outras pessoas devem usar isso, mas deu um nome pra ele chamado de IRA, índice de rendimento sobre administração, né? Então, quanto que a administração pega do seu rendimento. E aqui você vai ver que a alavancagem bruta tá com 0,23, apesar de no relatório falar que não tem nada, porque aqui, se você passar o dedinho ali naquela perguntinha, você vai ver o que eu considero como uma alavancagem. E aqui, como ele tem valores a pagar, e é bem enxuto, né, o passivo dele, os outros valores a pagar passam de um percentual que eu defini como algo fixo ali para levar em consideração como alavancagem, e você já consegue ver ali tudo bem calculadinho, ficou top demais, né? Bonitinho demais. A Ward vai vir para revolucionar esse mercado aí de análise de ativos, tanto fundo imobiliário, que normalmente você não acha bons sites para isso, né? Quanto para ações também, vocês vão ficar encabulados. No segundo semestre, os 2 novos locatários da Nissan, inclusive, meu carrinho da Nissan é bom, viu? Ô, Nissanzinho é bom, viu? Shopee também aqui, resultando em impactos relevantes da ocupação. Ó, a locação para Nissan, calma aí, ó, presta atenção aqui que eu tô falando para você, ó. A locação da Nissan eliminou integralmente a vacância do ativo Jundiaí 2. Então ele tem o 1 e o 2, né? Jundiaí 1 e 2. Enquanto a Shopee absorveu parte da área prevista para a desocupação da SEB. A SEB vai sair, tô preocupado com a SEB, porque Jundiaí é grande. Jundiaí 1 é grande. Então a SEB vai sair e acabar, ia jogar a vacância lá para cima, né? Muito inquilino vago. Das 10 casas saiu 3. Então eu vou ficar com 3 casas vagas, entende? Só que aí eles já alugaram para Shopee para absorver parte dessa vacância. Além disso, teve a renovação do contrato da Multiterminais aqui, do ativo Itatiaia, um vencimento que ocorreria em maio de 2026, e aí fez uma renovação de contrato com prazo de 10 anos, ó. Então, tudo certo, né? Aí aqui ele fala sobre a reavaliação dos ativos, que a gente já leu neste fato relevante, que desvalorizou aí 8,1, e aqui ele dá um detalhada, ó. Ele detalha aqui como que funciona e o que desvalorizou. O Jundiaí 2, ele valorizou, tá vendo? Valorização de 2,1. O Jundiaí 1 desvalorizou. E, inclusive, é interessante que vocês saibam que esses imóveis, eles são reavaliados também pela sua capacidade de aluguel. Então, se o imóvel está desalugado, uma parte desalugado, isso infere no valuation do imóvel. Então, o cara que vai lá avaliar fala, pô, se está desalugado é porque é difícil alugar, então vale menos. Então, e nem sempre isso aí é uma realidade absoluta. Às vezes vem um inquilino, aluga ali por 30 anos e pronto, ficou, né? E mitiga todo esse risco por 30 anos. Então, aqui a gente consegue ver que os 2 imóveis que mais caíram foi o Itatiaia e foi o Ribeirão das Neves. Caiu 6,4% e 11,9%. Ribeirão das Neves é o que tá com problema de vacância lá, um pedacinho só, né? Mas tá com probleminha de vacância. E o Itatiaia deu uma desvalorizada aqui pelo região, pelo local, pelos inquilinos, enfim. E por conta da projeção da saída da SEB, tá? Então, ó, SEB saindo implica vacância esperada do imóvel, reduzindo o fluxo de receita, logo, realmente dificulta também o valuation desses imóveis. Esses imóveis, eles são avaliados não só pela localização, pelos inquilinos que estão lá, mas pelo fluxo de caixa que ele gera. Lembra, a gente só consegue calcular valuation de verdade se a gente olha para fluxo de caixa. Por isso que Bitcoin não dá para fazer valuation, não tem fluxo de caixa. Ouro, dá para fazer valuation? Não dá, não tem fluxo de caixa. Prata, não tem fluxo de caixa. Você não faz valuation. São ativos de especulação. O cara lá do Bitcoin fica puto comigo quando eu falo isso, né? Não tem como fazer valuation. Você pode olhar Raibon Chart, pode olhar Stock to Flow, pode olhar um monte de coisa. Não tem valuation. Você pode estimar, olhando para a média, o quanto que teoricamente deveria valer, mas é especulação. Agora, quando um ativo tem fluxo de caixa, você consegue falar, pô, vale tanto. E eu só vou pagar se for menos. Esse aí elimina a dúvida. Tanto que é bom você aprender a fazer valuation. É aí que ele mostra o dividend yield, que está na casa aí dos 10,8%. Neste mês, em específico, foi 70 centavos. Você consegue ver aqui que em junho e em dezembro a distribuição é maior porque é a finalização dos semestres. E aí ele vai guardando um pedacinho do dinheiro. Quando passa o semestre, pô, agora eu tenho que distribuir os 95%. Não tem o que eu fazer, não posso guardar mais. Aí vai lá e distribui. Então por isso que aqui foi 70 centavos, aqui também. Mas em geral, tá distribuindo em 57 centavos por cota, tá? Hoje ele tá aí com um dividend yield de 10,78. Para imóveis de galpão logístico, é alto, mas é porque ele tem risco, né? Só tem 4 imóveis. É um fundo imobiliário que não tá conseguindo chegar na sua cota patrimonial. Então ele tem esse desapreço do mercado, mesmo passando pela reavaliação, falando assim, ó, vale isso. A gente acabou de ver agora, vale isso. Mesmo assim, sem alavancar, sem nenhum outro tipo de problema, o pessoal tá olhando pro Patielli com maus olhos, né? Tá bem descontado. Aqui a gente consegue ver a DRE, demonstração DRE, não sei o que é, Léo. Demonstração de resultado dos exercícios. O exercício, no caso do fundo imobiliário, é mensal. Então, todo mês tem um exercício de resultado. Por isso que a DRE, demonstração de resultado do exercício, e aqui no caso do fundo imobiliário é mensal. Por isso que a gente tá vendo aqui o de dezembro, tá? Ah, mas nós já estamos em fevereiro, porque estamos vendo de dezembro, porque demora, é um mês atrasado. Não tem como sair, por exemplo, de fevereiro, sendo que ainda nem acabou fevereiro. Então agora em fevereiro vai sair o de janeiro. Até dia
31 de fevereiro saiu de janeiro, e assim sucessivamente. Aqui você consegue ver que a receita de locação é 65 centavos e a receita imobiliária é 2 centavos. Então, qual que é o resultado recorrente aqui desse fundo? Qual que é o resultado recorrente? 67 centavos. Esse é o resultado recorrente que a gente pode esperar. Se a SEB sair e não conseguir alugar, pô, vai ser mais uma quedinha ali naquele resultado, né? Vai ser uma quedinha no resultado. Receita extraordinária, que foi lá da multa, por isso que aumentou para 94 centavos. E teve essas despesas imobiliárias aqui, que também foi não recorrente. Então, se a gente tira esses dois não recorrentes, a gente coloca as despesas operacionais, teoricamente aqui fica 0,60 de resultado operacional recorrente do fundo, tá? Então seria o FFO real do fundo, seria este. E aí ele distribui lá em torno de 0,57 centavos. Se a SEB sair, daria até pra gente fazer esse cálculo, tá? O quanto que a SEB representa em receita. Vamos já dar uma olhada nisso, vamos ver se dá pra calcular aqui, depende do quanto tempo já passou de vídeo aí. Aqui ele fala sobre a carteira, né? O que ele tem de imóvel, o que ele tem de FI, o que ele tem de renda fixa. Aqui ele mostra a carteira de ativos dele, ó, Jundiaí pequenininho, Jundiaí 2 pequenininho também, tá vendo? Ó, Ribeirão das Neves, 40% do portfólio. Itatiaia, 49% da receita. Então, perceba, suponha que a SEB esteja aqui em 100% do Itatiaia, 49% da receita. Então, é como se essa receita aqui, se ela saísse e não entrasse ninguém, a gente já sabe que metade já foi alugada pela Shopee. Mas imagina, você tem que aprender a fazer esse tipo de provisão. Essa receita aqui ia cair pela metade. Todos os imóveis são classe A, é imóvel assim, ok, né? Classe A é uma classe boa, não é AAA, não é o melhor tipo de imóvel, mas não é um imóvel ruim. Mostra qual segmento está alocado, né? Alimentício, logística, automotivo, eletrodoméstico, varejo, é um pouquinho varejo, né? Então não preocupa tanto assim. Aqui mostra quais são as empresas que estão lá. Então BRF, Multitermais, Nissan. Ó a SEB aqui, ó. SEB 12% aqui. Então perceba, apesar do Itatiaia corresponder a 49% da receita contratada, a SEB representa 12% de toda a alocação. Aqui a gente consegue ver inclusive o tamanho, a classe, o tipo de vacância que está sofrendo, né? Ó, Itatiaia, 100% do fundo, o que é galpão, o que é pátio, quanto de vacância, vencimento do contrato. O Ribeirão das Neves, 15% de vacância, vencimento de contrato de 1,6 anos. O maior risco aqui, visível do PATL, que os compradores de fundos imobiliários não gostam, é a imprevisibilidade dos próximos pagamentos. Como vai ser daqui 2 anos? Percebe que aqui tem vencimentos curtos, né? Jundiaí 1 aqui deu tudo certo, apesar de ser um imóvel bem pequenininho, deu tudo certo e teve renovação do contrato para 10 anos, né? Então isso aqui tá tudo certo. Ó. Apesar de aqui tá pequenininho, no próximo relatório já vai vir altão. E tem o Ribeirão das Neves, que precisa ser alugado, 15% para reduzir a vacância e aumentar esse WALE aqui, né? Ou também pode ser chamado de VALT, assim, ó. Que também é a média ponderada de vencimento dos contratos, beleza? Esses são os galpões, ó. Itatiaia, o grandão. Ribeirão das Neves, grandão também. Esses outros aqui são mais pequenininhos, tá vendo? Pátiozinho pequeno. Olha a diferença desse aqui. Aqui a gente consegue ver, então, as movimentações esperadas, tá? Você consegue ver que tá com a vacância de 2,7, que inclusive é o que tá acontecendo agora, em dezembro, né? Que a gente tá aqui, ó, 2,7. Em janeiro não vai movimentar nada, em fevereiro nada. Em março vai sair a SEB do Itatiaia e vai sair o postal de Jundiaí 1, tá? Então, teoricamente, seria isso. E aí a vacância vai subir para 19,3%. Pô, aí é vacância pra caramba, né? É vacância pra caramba. Aqui, inclusive, você consegue ver os metros quadrados que ficarão vagos, né? Será que é isso que tá fazendo o fundo cair? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque no relatório anterior, antes do fundo subir, já tinha notificado que isso aqui ia sair. Então, não é uma coisa nova que aconteceu agora. Já tinha notificado que isso aqui ia cair. Eu não acredito que foi por conta disso, né? Mas isso realmente é um risco que mantém o PVP do fundo mais baixo do que o... Não tá, por que não tá PVP de 1, Léo? Primeiro, porque não tem tanta diversificação, é um fundo mais fraquinho, menos liquidez, então natural que ele tenha um PVP um pouco mais baixo por conta do risco e por conta desses vencimentos aí. Então aqui as coisas que a gente precisa prestar atenção pra gente já finalizar aqui e entender se faz sentido continuar comprando PATL ou não, faz sentido vender, né? Igual o pessoal tá vendendo aí, porque se caiu 3% porque tem gente vendendo. Perceba, Shopee entrou pra resolver um pouquinho da desocupação da SEB. A SEB é 12% de todo, a gente tem que aprender a fazer essa conta, tá? Por isso que eu vou fazer aqui junto com vocês, sei que é um pouquinho chato, mas tem que aprender a fazer. A SEB representa 12% do portfólio total de alocação do Pátria Logística. Onde você viu isso, Léo? Aqui neste gráfico aqui, ó. Tá vendo lá? Representa 12% da alocação por inquilino. Então a gente tem que ver quanto que representa 12% em metro quadrado. Que tá fácil, né? Porque aqui a gente sabe que a SEB que mora lá no Itatiaia, e aqui a gente tá vendo que o Itatiaia vai subir 15 mil metros quadrados aqui de vacância. Então a gente sabe que esses metros quadrados correspondem ao aluguel da SEB. E aí como que eu faço para contabilizar teoricamente aqui o quanto que a SEB tá pagando de receita pra gente ver o quanto de receita ficará depois sem a SEB, né? Caso não alugue para ninguém. A gente já sabe que já alugou um pouquinho para Shopee, mas estamos fazendo aqui no pior dos cenários possíveis. Uma das formas é você procurar no fato relevante quanto foi o aluguel dessa SEB. Então você vai voltando lá, todos os fatos relevantes, ó, aluguel, que fato relevante, porque quando o fundo aluga, ele mostra um fato relevante, ó, alugamos para SEB,
com tanto e tal. Mas é mais chato isso, né? Você ir fuçando lá qual que é o fato relevante que tem isso. Apesar da Word facilitar pra caramba, você consegue selecionar aqui só por fato relevante e consegue ir lá atrás. Olha que doideira que você consegue clicar aqui nesse aqui, vamos ver. 1/7/2022. Aqui tá falando que a Pátria VBI concluíram a aquisição. Então isso aqui é quando tava trocando ainda de Pátria pra LVBI. Ó, vou clicar mais lá atrás, você vê que é chato isso aqui, né? Chato. Aqui, ó, fato relevante, falando que alugou pro postal. Olha que legal, a gente achou um aqui, ó. Olha lá. Na presente data, o fundo, qualidade de comprador, realizou pagamento da terceira, ativo logístico ou imóvel postal. Aqui ele tá falando da compra, né? Então você vê que é chato ficar procurando pelo fato relevante. Então é mais fácil você aprender a fazer a conta, né? E aí, olha, tanto que é simples. 15 mil metros quadrados, certo? Da SEB. Quanto que o Itatiaia tem? 45 mil metros quadrados de galpão. Ou seja, é basicamente, a gente pode fazer um arredondamento aqui, 33% do galpão Itatiaia vai sair. Então, basicamente, 33% da receita do Itatiaia vai cair. Léo, como que eu sei qual que é a receita do Itatiaia? Poderia ser mais detalhado? É óbvio que poderia, galera. Aqui você vai ter que ficar fazendo conta, né? Mas é óbvio que poderia ser mais detalhado. A gente consegue ver por aqui, ó. A receita, ó, receita contratada, 49% vem do Itatiaia. Então é só eu ir aqui, vejo a receita total de locação, ó lá, 3, vou copiar aqui, ó, vou jogar na calculadora. Ó lá, 3,2 milhões. Isso é a receita total do fundo. Receita total do fundo. Quanto que vem do Itatiaia? Porque o Itatiaia é só 49%. Então, vezes 49%. Então, do Itatiaia vem 1,6 milhão. Quanto que vem da SEB? A SEB a gente anotou que é quanto? 33% da receita do Itatiaia. Léo, como que pode o Itatiaia ser alugado para 3 pessoas? Pode. Um galpão, ele é tão grande que ele pode ser alugado para vários inquilinos. Vários inquilinos, tá? Que é o que a gente chama de multilocatário, tá? Então, aqui, no caso, esse é a receita total do Itatiaia vezes 33% seria a receita total da SEB que vai sair. Então eu vou arredondar isso aqui para 530 mil e vou tirar lá do 1.600.000, tá? Então, ó, 1.600.000 menos 530 mil, que é do Itatiaia. Teoricamente, a gente teria uma receita agora do Itatiaia só de 1 milhão. Ou a gente só pode vir aqui, a gente já sabe aqui, descobrimos o quanto da receita vem da SEB, só a gente tirar aqui desses 3,2 milhões, os 530. Então vamos fazer uma DRE simulada. DRE simulada. Se a SEB fosse sair lá e não fosse colocar ninguém na SEB, beleza? Seria quanto aqui, ó? Ficaria 3,2, que é essa receita aqui, menos 530 mil, que a gente arredondou, ficaria 2.738. Mais as receitas mobiliárias que vem da renda fixa, do fundo imobiliário que ele tem. Vou somar a mesma coisa aqui, tá? Só para efeito didático. Fingindo que vai acontecer sempre a mesma coisa e normalmente não vai mudar tanto assim. Receita extraordinária não tem, né? A gente quer saber o recorrente, então não vamos somar a extraordinária. Vou diminuir aqui a despesinha operacional lá de 357.620 e a gente também pode tirar aqui uma despesinha imobiliária, sei lá, de uns 100 mil, tá? Vou colocar aqui de 100 mil. 15 centavos disso aqui foi extraordinário, né? Não vai ter de novo. Então seria 2,4 milhões de resultado. 2,4 milhões de resultado. Quanto que teoricamente dá para distribuir? Eu vou colocar aqui no pior das hipóteses, porque normalmente os fundos distribui 100%, mas vamos supor que ele distribuiu só 95%, que é a distribuição obrigatória, né? Então seria 2,2 milhões. Agora, o que eu tenho que fazer para saber o rendimento por cota? É só eu entrar lá, ver quantas cotas tem o Patielli, então aqui na ordem facinho, você vê, né? Aí você divide aqui, ó, dividido por número de cotas, daria 45 centavos por cota. Então perceba, isso seria a distribuição. Perceba, pode cair esse rendimento aqui de 57 centavos para 48, né? Que eu acho que, eu já fechei a calculadora aqui, mas eu acho que foi 48 que a gente calculou. Se a gente pega 48 centavos dividido pela cota atual, que está aí de 65,97, é um rendimento mensal de 0,72%. 0,72%. Então, se for para comprar o Patielli para ter dividendo correndo esse risco, realmente não faz tanto sentido, porque, convenhamos, você consegue um rendimento de 0,7, o yield de 0,7 mensal, sem correr o risco da SEB sair, tentar alugar para outro e tal, em outros fundos que são menos arriscados. Ah, Léo, mas eu acredito que mesmo a SEB saindo, eles vão alugar rápido, porque o Itatiaia é bom e tal, vai continuar pagando 57 centavos, dividido aí pelos R$66,05, que acabou de subir agora, né? Daria um yield aí de 0,86, mesmo assim, perceba, mesmo assim, esse yield já é bom, né? Esse yield aqui já é bom. E mesmo assim, tem outros fundos que estão pagando mais ou menos isso aí, que vai ser foco de outros vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, seu motivo de comprar Pátria Logística não pode ser só o yield, porque mesmo jogando pro pior cenário, tá pagando 0,72 de yield mensal, não tá ruim. 0,72 de yield mensal isento de imposto de renda, pô, faz sentido, não é ruim não. Tem melhores, por isso que a gente não compra pelo yield, a gente tá comprando pela relação de troca. Não vou te ensinar a usar essa planilha, se você quiser aprender a usar essa planilha aqui, assiste esse vídeo aqui, eu te ensino a usar essa planilha. A aquisição do HGLG pelo Pátria Logística não depende da reavaliação. Ah, Léo, mas a reavaliação aconteceu uma queda de 8,1
8,1%. Por isso que tá caindo. O pessoal o HGLG agora vai pagar 8,1% abaixo do que ia pagar? Não, vai pagar o mesmo preço. Então a reavaliação patrimonial do Pátria Logística não mudou nada ali na compra do HGLG, não mudou nada. Vai continuar pagando lá. O HGLG vai pagar por cota R$ 71,31. Vai continuar assim. Hoje, o preço do Pátria Logística tá de 66,05. Então vou jogar lá, ó, 66,05. Eu te ensinei a usar já essa planilha. Porque o dia que você for fazer a sua análise, você usar a planilha aqui, né? Então 66,05. Se eu comprar o Pátria Logístico hoje por 66,05, que preço que eu estaria pagando pelo HGLG? Porque ele vai virar HGLG no futuro. Quanto que eu estaria pagando pelo HGLG? 153. Quanto que tá o HGLG hoje? Olha lá, HGLG hoje, 157,08, que eu coloquei aqui, né, nessa outra planilha, 157,08. Quanto que eu teria então de ganho esperado? 5,27. E aí, tirando o imposto, porque isso aqui vai ser ganho de cota, então o administrador vai cobrar esse imposto de renda na fonte de você quando for fazer a conversão de Pátria Logística. Você tem Pátria Logística hoje na carteira, vai virar HGLG. Vai ter cobrança de imposto de renda, vai ficar um lucro aí de 4,22%, dá 6,38%. Ou seja, o mensal esperado, considerando os 6 meses, seria de 1,04 mensal. 1,04 mensal de valorização de cota, mais o yield. E aqui eu tô colocando o yield já do próprio HGLG, que é 0,7. Ou seja, eu vou ganhar 1,04 de valorização mensal, já garantido, porque se eu comprar este preço, o HGLG vai comprar 71,32 depois. Então eu já vou ganhar esse 1,04 garantido, mais o 0,7 mensal de yield. Ou seja, estou ganhando aí 1,7, 1,8 mensal comprando Pátria Logística hoje. Então você tem que ver se faz sentido para você, tá? Tem que ver se faz sentido para você. Foi o que justificou minha compra lá no outro mês. Então só de yield eu vou ganhar 4,27% e de valorização 6,38%, que vai dar em 6 meses 10,93%. Será que compensa para você em fundo imobiliário? Para virar HGLG depois ainda. Para virar HGLG. Não tá virando qualquer fundinho, tá virando um HGLG, o maior fundo logístico que vai existir. Não sei pra você. Pra mim vale a pena. Pra mim vale a pena. Por isso, falei pra vocês que eu ia aumentar um pouquinho a posição em alguns fundos imobiliários e o Pátria Logística vai ser um dos fundos imobiliários que eu vou aumentar minha posição. Não porque eu gosto demais do Pátria Logística, mas perceba, é uma alocação tática pra poder ganhar a valorização de cota que já tá prevista. O Charlie Munger, inclusive, não sei se você conhece, tá aqui a fotinha dele, falecido, que Deus o tenha, tomara que ele tenha aceitado Jesus, né, pra nós bater um papo com ele depois lá, quando a gente for pra eternidade. Ele multiplicou muito o capital dele e do fundo que ele geria com essas compras programadas. Então ele visualizou uma compra que seria programada, tipo isso que a gente tá fazendo aqui com o Pátria Logística, foi lá e comprou muita cota do Pátria Logística, por exemplo, e depois o HGLG comprou o Pátria Logística, ele multiplicou muito o patrimônio dele. Porque perceba, multiplicar 10% do seu patrimônio em 6 meses é muita coisa, mano. É muita coisa. Isso já líquido de imposto de renda, com parte desse rendimento isento de imposto de renda que já vem dos dividendos, que vira dinheiro na sua conta, que você pode reaportar. Enquanto esse resultado mensal aqui estiver realmente mais alto, na minha opinião, faz sentido comprar. Ah, Léo, mas se eu comprar agora, é como se eu estivesse comprando HGLG 153, não é? É, correto. E se o HGLG cair para 150? Aí faz mais sentido eu comprar HGLG direto, não é? É, aí faz mais sentido você comprar HGLG direto. Então qual que é o risco disso aqui? O HGLG despencar para baixo de 153. É como se eu estivesse comprando aqui HGLG 153. Então o risco disso aqui é você ver uma queda do HGLG abaixo de 153. Que pode acontecer? Pode. Aconteceu. Há pouco tempo atrás, quando os fundos imobiliários caíram, o HGLG foi cotado a 148. Aí você, pô, será que... Bom, a sua interpretação tem que ser, compensa eu comprar HGLG 153? Essa aqui tem que ser a sua interpretação. Vamos entrar aqui na corretora então. Deixa eu pegar aqui o tokenzinho. Estamos aqui com 36k para investir e vamos alocar esse dinheiro aqui em Pátria Logística. E depois que acontecer toda essa transação, pode ser que inclusive a gente continue comprando Pátria Logística aí mais um tempo, tá? Pode ser que aconteça isso, porque ainda vai demorar um pouquinho para a transação acontecer. Então até lá pode ser que a gente continue comprando. Se você quiser acompanhar as minhas compras, porque eu não escondo nada para vocês aqui, todas as compras que eu faço, eu mostro e explico. Pô, tem 1 hora de vídeo aqui, né, na gravação. Então não sei o que mais posso fazer para tentar te ensinar. Tô tentando o máximo aqui, é 320% mesmo. É 100% meu, o máximo que eu posso dar. 220% de Deus para poder te ensinar, cara, todos os dias. Se inscreve nesse canal aí. Então lá vamos comprar 37k, hein? Vai dar 5.000 cotinhas? Vai dar 520 cotinhas, 34. Vamos subir aqui um pouco até... Esse fundo não é tão líquido, então lembre de quando você for comprar, colocar a ordem limitada, tá? Porque se você comprar mercado, você vai comprando aqui, ó, vai subir preço pra caramba. Então toma cuidado com isso, tá? Então o que eu faço? Ó, eu defino quantidade aparente. Eu não sei qual a corretora que você usa, se dá para você definir a quantidade aparente, mas você pode falar que você quer comprar só 10. E fica escondido que você tá querendo comprar 574. Aparece pra você aqui, eu vou até te mostrar aqui, que vai aparecer que eu compro só 10. Quer ver, ó? Se eu mando aqui um comprar, então, tá limitado a 66,05. Eu mando um comprar lá, ó. Inclusive, toda a compra foi feita.
porque tinha gente aqui escondendo também, falando que tava vendendo só 54, mas tinha venda escondida. Então acabou que eu comprei tudo. Tá tudo compra, a quantidade executada foi 574, ao preço de 66,05. Beleza? Espero que eu tenha tranquilizado vocês, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto. Até amanhã, que será um vídeo excepcional.